Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Aquela animação, boa tarde. Por motivos de saúde, né? Semana passada eu tive que. De manhã eu estava tão preocupada com a avaliação que eu nem comentei. Eu precisei fazer um procedimento e aí eu fiquei sedada o dia todo, então não consegui dar aula durante o dia, que seria a nossa. De manhã seria a nossa avaliação de imunologia e aí nossa avaliação de processo patológico seria hoje. Então, com isso, a gente vai ficar com as avaliações um pouco mais apertadas, vamos, né, prolongar um pouco mais. E aí, eu queria ver com vocês a possibilidade de a gente fazer as duas no dia 10, porém, uma a gente faz oral, a outra faz em dupla, e aí a gente fica a critério de qual vocês preferem, né? Qual avaliação a gente faria oral e qual a gente faz em dupla. Por quê? Porque eu ainda preciso dessas outras 3 semanas de aula, de 17 a 24, dia 1º, para a gente finalizar o nosso conteúdo, para a nossa última avaliação ser dia 8, né, e a nossa interdisciplinar, com anatomia, ser em outro horário, no horário da aula de anatomia da professora Joelle. Então, ou então a gente pegar algum sábado, né, para poder a gente repor esse conteúdo, e aí a gente não faria as duas dia 10, faríamos dia 17, né? Só que aí, E aí, professora, não tem só eu que faz processo patológico que tem aula no sábado. Tem o Fabrício, tem duas acho que a pessoas, Raila. 3 pessoas. Mas mesmo assim, aí como que vai funcionar? A gente Não, vai ficar eu sem. não vou dar falta para vocês, né? Mas eu preciso repor o conteúdo. E como vocês estão com a grade horária fechada, e o sábado ele é letivo, então eu, teoricamente, poderia pegar um horário de sábado para a gente repor esse dia, né? Só para terminar o conteúdo. O sábado o dia inteiro ou só de manhã que é letivo? À tarde, um sábado à Ah, tá. À tarde. tarde já não tenho aula, não, é de manhã. Isso seria um sábado à tarde, né? Eu digo à tarde porque normalmente de manhã o pessoal já está com compromisso, né? Então, normalmente já tem disciplina, já tem alguma coisa. Então, eu jogo à tarde, mas se vocês preferirem de manhã, não tem problema nenhum. E aí é isso, assim. Ou a gente faz isso, ou a gente vai precisar fazer as duas avaliações no dia 10. Entendeu? Prof, no caso, ficava uma prova na quinta e uma prova no sábado. Uhum. No sábado eu pegaria só para adiantar conteúdo. Não posso e não gostaria de aplicar prova em horário que não é o horário da minha aula, entendeu? Então, seria uma nessa quinta, tipo de imune, e na outra quinta seria de processo Isso, patológico. isso. Só que daí a gente teria aula, por exemplo, a gente teria aula dia 11, né? Sim. De processos patológicos. Né? Que é o que a gente está mais Dia 12, atrasado. prof. Peraí, dia 12, perdão. Eu não sei, eu tenho que olhar qual que a gente está mais atrasado. Não sei, eu tenho a impressão que é processos patológicos que a gente está um pouco mais atrasado, né? Ou é imune, eu preciso olhar. Tem uma que a gente está mais atrasado, então está faltando um conteúdo. Então eu pegaria essa tarde para adiantar, né? Agora, e aí eu queria ver essa possibilidade. Ou então, professora, a gente não quer aula no sábado, tá bom? Então a gente vai ter que fazer as duas avaliações dia 10. Aí, nesse caso aí, uma eu faço oral, a outra eu faço em dupla. Eu, particularmente, prefiro ter a reposição no sábado para a prova ser em dias diferentes, mas Eu também, para dar mais de estudar melhor, né? Tipo, mesmo dia. Ok? Pode ser então? Para mim, tanto faz, porque eu faço o imuno, mas aí eu vou ter prova de SAI no mesmo dia. Eita. Tá, então deixa eu anotar aqui, que terminando a aula eu posto essas aulas e já aí posto o nosso combinado aqui, né? Tá. Então, ficou para o dia, nossa avaliação de imuno para o dia 10.
Dia 17, processos. E dia 12, né? Nossa aula à tarde. Professora, uma dúvida sobre a aula de sábado. Vai Uhum. ser online? Não, no campus. Presencial? Não, no campus. É porque o que acontece? Como a gente saiu do regime online, essas aulas que a gente está fazendo aqui agora, elas só estão acontecendo por autorização do, da diretoria, da Dura, né? Eu, como professora, a gente no regime presencial não posso ministrar aula sem autorização deles online, entendeu? Professora, eu acho que mesmo assim eu não vou conseguir ir à tarde, porque dia 12 vai ter extensão de DT o dia inteiro. Uhum, Acho que dia 12 e 19, uma coisa assim. uhum. Ô, prof, então, no caso, quinta que vem é prova de processos. Sábado vai ser aula do quê? Prova de imuno. Dia 10, prova de imuno. Dia 17, de processos. E dia 12, à tarde, reposição de processo. Fechou. Pra mim tá ok, prof. Tá? Eu vou passar essa listagem para vocês aqui no Siga, tá bom? Os conteúdos são aqueles mesmos, não vai mudar, tá? Então, de tanto de imuno quanto de processo, não vou adicionar nada. Tanto a disciplina, o que a gente viu hoje de manhã, imuno, quanto o que a gente está vendo agora à tarde, não vai cair nessas provas, tá? É assunto de outra avaliação. Pera, professora, eu acho que de imuno vai cair, porque era o último conteúdo que faltava, aquele lá. Era? Era. Era de imunologia dos tumores. Estava no e-mail que cairia nessa prova. Mas aí, como não tinha passado, a senhora falou que não ia cair. Entendi. Não, então assim, essa reposição, então, não é. Eu estou achando que a gente está atrasado de processo. Então, essa reposição não é de processo. Risca, então, essa reposição é de imunologia. Tá? São processos que a gente está bem. Então, não temos reposição de processo. Dia 17, reposição de imuno. Ok? Dia 12, né? Dia 12, oh meu Deus. Gente, ó, fim de semestre, tá? Fim de semestre, meu corpo tá dando tilt. A vida que segue. Mas aí, no caso, a imunologia de tumores vai cair na prova de imuno agora? Vai. Sim. É o imuno que a gente está um pouquinho mais atrasado. O processo a gente está bem. Então, vamos lá? Começar a falar hoje a aula de pigmentação patológica. Estão vendo a minha tela? Pessoal, estão vendo a minha tela? Estamos sim, prof. Sim. Ok. Então, a aula de hoje, né, o processo patológico, a gente está entrando em conteúdos mais tranquilos, mais, como que fala? Bem mais suaves do que a gente já viu, né? Então, a gente falou, por exemplo, nas últimas aulas, a gente falou distúrbios metabólicos, falamos de distúrbios ambientais nutricionais, lesões do sistema nervoso central. Hoje, a gente vai falar de pigmentações. Então, o que é pigmentar? O que vem na cabeça de vocês? Eu tenho um pigmento. Então, o que é uma pigmentação? Coloração. Colocar cor em alguma coisa. Colocar cor em alguma coisa. Muito bom. Vocês acham que a gente tem muitos pigmentos no corpo? Sim. Sim. Na pele, nas vísceras, tudo. Na pele, nas vísceras, o que mais? Nos olhos, no cabelo. Nos olhos, cabelo. Muito bom. O que mais? Na língua? Na língua? Nos lábios. Nos lábios. O que mais? A gente tem muito pigmento, né? Se for observar. E quando a gente tem uma pigmentação, essa pigmentação é sempre uma coisa boa? Eu acho que não, né, prof? Nem Porque tem sempre, gente que né? tenha relacionado aí a ver com vitiligo. Né? Então, nem sempre uma pigmentação é sinal de saúde.
Então, a gente pode ter pigmentações em decorrência de doenças, né? Então, os pigmentos, a gente tem muitos pigmentos que dão a coloração do nosso corpo. Então, a gente tem a melanina, que dá o pigmento da nossa pele. A gente vai ter, que vai dar o pigmento da cor dos nossos olhos, dos cabelos, né? A gente vai ter a bilirrubina, que é um pigmento do metabolismo das hemácias, que dá a coloração amarelada, aquela coloração meio marrom das nossas fezes, a cor amarelada da nossa urina. A gente vai ter, por exemplo, o ferro presente nas hemácias, faz com que elas sejam vermelhas, né? Então, a gente tem muitas substâncias que vai proporcionar essa coloração diferente do nosso corpo. Quando a gente tem uma pigmentação exagerada em locais não esperados, é sinal que há algum quadro patológico instalado. Eu tenho doenças relacionadas à falta de pigmento. Então, eu tenho a doença genética relacionada à falta de pigmento, que é o albinismo, e tenho a doença autoimune, que é relacionada à falta de pigmento, que é o vitiligo. Então, eu tenho várias situações que o pigmento ele é importantíssimo para poder manter a nossa homeostase. Então, por exemplo, a bilirrubina, ela é um produto do metabolismo do grupo M, da vesícula biliar e no fígado, mas ela ajuda a manter a limpeza das enzimas hepáticas. Então, todos os metabólitos das enzimas hepáticas, então, durante o dia, tudo que a gente comeu, tudo que a gente tomou de medicamento, ou resolveu, sei lá, tomar uma bebida alcoólica, enfim, um café, alguma coisa, comeu e bebeu aquele dia, o fígado ele vai fazer a eliminação. E esses radicais livres são eliminados, em grande parte, via metabolismo da bilirrubina. Então, olha só, a gente tem mecanismo importante de eliminação desses detritos, e aí, como consequência, a gente tem um pigmento, um superpigmento, que é a bilirrubina. Tanto é, quando a gente tem doença hepática, qual que é o primeiro sinal que aparece? A pessoa fica, tipo, amarela, não é? Icterícia, né? Fica amarelo. Fica amarelinho, vira aí um Simpson da vida, né? Fica amarelo. Então, a icterícia é um sinal que eu tenho doença hepática. Tanto que é importante o metabolismo do grupo M e da biliverdina no fígado, tá? Então, falando sobre pigmento, o que é um pigmento? Pigmento vem do latim, pigmento, que significa cor para pintar. Então, é uma designação dada, né, para substâncias que possuem cor própria, que têm origem, composição química e significado biológico diverso. Então, pigmentar, pessoal, é importantíssimo para a gente ter proteção. Aí eu pergunto, proteção do quê? Para que serve esse pigmento? Ele está nos protegendo do quê? Contra o sol, o raio solar. Uhum. Contra raios solares, o que mais? Perda de calor, né? Desidratação. Então, o pigmento ele ajuda nesse sentido da gente ter essa maior resistência à temperatura e radiação solar. Isso vale tanto para a cor da pele, né, quanto a cor dos olhos, dos cabelos. Então, por exemplo, o Brasil, se a gente for ver, é um dos países mais miscigenados do mundo, certo? Aí eu pergunto, o nosso país, as pessoas são bem pigmentadas, a pele, para melanina? Sim, grande parte Não. sim. Grande parte. Né? A maioria miscigenado tem, né? É descendente de negros na família, ou tem alguém negro, indígena, então todo mundo tem a pele bem pigmentada. Mas deixa eu perguntar, então, se fosse assim, era para não ter câncer de pele aqui, não é? Então, como que a gente viu na aula anterior aí de neoplasia, é um dos países campeões em câncer de pele. Então, por que isso acontece? Por causa do sol muito quente.
Sei lá. Destrói a melanina, daí a proteção da pele. Porque Os a raios região solares. a região que nós estamos a incidência dos raios solares são maiores que em outras regiões do planeta. Muito bom, né? Vocês estão com o raciocínio ótimo. Então, ó, a gente tem a população teoricamente, geneticamente protegida, porque é uma população miscigenada, então a maioria das pessoas tem bastante pigmento de melanina na pele, ufa, mas, mesmo assim, a gente é um país com bastante incidência em câncer de pele, porque a gente vive num lugar que a incidência é muito alta, né? Então, não tem como, a gente passa aí todos os meses do ano com muito sol, e mesmo nos dias frios, ainda tem bastante radiação solar, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma taxa de câncer de pele muito alta, esse pigmento acaba não protegendo tanto. Mas se vocês forem observar, pessoas que têm que moram em locais ou que se expõem muito ao sol, a pele começa a ficar cada vez mais bronzeada. Já repararam isso? Já repararam? Sim. Ou se já. Né? Então, vai ficando com a pele cada vez mais bronzeada. A pessoa vai vender, sei lá, vai vender água no sinal, ou então vai vender doce no sinal, ou é vendedora ambulante, enfim. Uma pessoa que trabalha bastante no sol, enfim. O que acontece? A pele dessa pessoa ela vai ficando cada vez mais bronzeada. O raio solar, ele gera uma resposta inflamatória dentro do melanossoma, que é o melanócito, né? E aí, o melanócito ativa a liberação de melanina com o calor. Então, o calor é um fator ativador de liberação de melanina nas células da nossa pele, certo? Entendido isso? Então a pessoa ela vai ganhando cada vez mais cor, no caso dos raios. Cada vez mais cor. Sabe? E qual que é o problema? A radiação solar faz a pessoa perder colágeno. Então, o que o dermatologista fala? O sol envelhece a pele. Na verdade, o sol faz você perder o colágeno da pele. Né? Ele faz o melanócito produzir mais melanina, fazer maior síntese de melanina, e faz você perder o colágeno. Então, pessoas que tomam muito sol, você pode ver que a pele é um pouquinho mais enrugadinha, mais seca, num aspecto mais ressecado e um aspecto mais rígido. Ok? Tá, estou falando aqui de pigmentos naturais. E a pigmentação patológica, professora, o que é isso? Então, é o resultado de alterações no nosso corpo, ou alterações bioquímicas, que eu vou ter o acúmulo, né, da produção ou redução drástica na produção desses pigmentos. Então, o que eu estava falando? Vamos voltar, por exemplo, da icterícia. Bom, a icterícia é um produto que ele é formado pelo metabolismo do fígado, então o fígado está lá trabalhando, eu vou produzindo bilirrubina ao longo do dia. Se eu tenho acúmulo de bilirrubina no sangue, e essa bilirrubina vai para a minha pele, para os meus olhos, o que isso significa? É um sinal clínico de problema onde? No fígado, não é? No fígado, é um problema no fígado. Então, pode ser uma hepatite, pode ser uma cirrose, pode ser uma gordura no fígado, pode ser muitas coisas, né? Mas a gente já sabe, é um problema no fígado. Então, a pigmentação, ela funciona como resultado de alteração bioquímica. Então, a pigmentação, patológica, ela pode ser classificada como sinal ou sintoma? Sinal. Sinal, né? Então, você, como profissional da saúde, por exemplo, o paciente chegou com a coloração roxa no braço. É sinal ou sintoma? Sinal. Sinal, né? Então, tudo que é coloração, alteração de coloração, então é sinais. Então, hoje a gente vai falar de pigmentações, então são só sinais que a gente consegue identificar no paciente que alguma coisa não está certa, né? Ok? E aí eu tenho muitos pigmentos endógenos, a gente estava falando, ó, pigmentação endógena, eu posso ter hiperprodução desses pigmentos, então, por exemplo, eu tenho pigmentos derivados da hemoglobina,
certo? Então, eu tenho o grupo M, a globina, né, que vai dar essa coloração mais amarronzada. Então, por exemplo, eu vou ter os pigmentos biliares, né, que vai dar da bilirrubina, a hematoidina, a hemosiderina, a hematina, pigmento malárico, pigmento esquistossomótico. Todos esses pigmentos são derivados da hemoglobina. Então, professora, o que eles têm em comum? Essa coloração um pouco mais amarronzada, avermelhado, marrom claro, né? Por quê, professora? A hemoglobina não era para ser vermelho? O que dá a cor vermelha do sangue? Os glóbulos vermelhos, no caso, não? É o ferro, né, que é armazenado em forma de ferrina. Olha, tem gente que está estudando. Que isso, hein? Isabela, tá arrasando. Né? Então, o ferro, é o ferro que faz dar a cor vermelha. Se for só a hemoglobina sozinha, a cor vai ser marrom, né? Ou um derivado, tá? E aí a gente tem a melanina, tá? Que é clássica, que você já conhece, e derivados do ácido homogentísico, que é um pigmento mais amarelado, tá? E por último, e não menos importante, a lipofuscina. A lipofuscina, ela vai dar um pigmento também amarronzado, mas ela só acontece o depósito quando a gente está envelhecendo. Então, é esse depósito aqui, ó, que acontece nas mãos, no rosto de idosos, né, nos braços, nas mãos, no tronco. A pessoa vai envelhecendo, começa a aparecer um monte de pintinha, né, nas mãos, no tronco. É clássico de lipofuscina. E o que é o melasma? O que é isso aqui, né? As meninas aí, quem é mais preocupada com skincare vai saber o que é. O que é o melasma? É as manchinhas na pele, não é? As manchinhas na pele. Tem gente que fala que é por limão, por alguma coisa assim, ácido que pega. Geralmente é durante quando tá grávida, não é? Que aparece? Ó, quando tá grávida. No caso do limão, é essa aqui de lipofuscina, tá? Porque queima. Geralmente dá nas mãos, onde você espremeu o limão, e aí você toma sol, aí dá uma queimadura, e aí deposita lipofuscina antes do tempo. Mas é passageiro, né? Conforme na hora que terminar o ciclo celular da célula, ela morrer, você também vai desaparecer a mancha, mas demora bastante, uns 2 meses ali, você fica com aquela manchinha, né? Nossa, professora, uma vez eu fui fazer um suco de limão e não lavei a mão e fui brincar, né? A gente bem menor, jogar bola. Menina, eu tinha jurado que eu tava com câncer de pele e que eu ia morrer com 1 semana. Eu quase morri do coração. Bem isso, bem isso. E o melasma? O que é o melasma? E aí, Gás, o que é o melasma? Professora, acontece muito por causa do sol, né? O melasma. Por causa do sol. Ainda no rosto, né? Os dermatologistas geralmente falam para usar o protetor solar, principalmente na face. Então, vamos lá. O que é o melasma? Depósito de melanina. E qual que é o problema? É que ele é depositado no rosto por muitos motivos. Principalmente acúmulo de progestágeno. Então, por exemplo, durante a gravidez, ele pode se acumular, fazer acumular melanina. Por exemplo, exposição ao sol sem protetor solar, as principais causas. O próprio envelhecimento da pele pode precipitar o surgimento de melasma. E melasma não tem cura, não tem como você se livrar do melasma. Tem tratamento, tem como melhorar o aspecto, tem como você ter uma melhora do quadro, clarear, mas desaparecer totalmente é impossível. Aí, é aquela coisa, né? Sabe qual a população que é mais comum melasma? Mulher. Brasileira. Justamente por ter a pele miscigenada, né? Então, teoricamente, o que nos protegeria é que ter a pele ter várias etnias no nosso DNA e ter um depósito interessante de melanina, mas, ao mesmo tempo, isso gera um fenótipo misto
que é uma pele muito, ao mesmo tempo que é uma pele resistente, teoricamente, ao câncer de pele, é uma pele sensível e que ela mancha com muita facilidade. Então, a incidência de melasma, o país que mais tem melasma é o Brasil, por essa questão pelo fototipo da pele, né? E aí, pessoal, alguém lê para mim o chat? Porque daqui eu não Posso fazer consigo uma ver. pergunta antes? Pode fazer. E sobre as Maria Fedida, elas meio que espirram um negócio no rosto e meio que fica manchado. É por que dá isso? É o ácido homogentísico, né? É um pigmento sempre que há queimadura. Você perdeu hemácia, perdeu célula, e aí você tem a deposição desse ácido. Também é marronzinho assim, né? Bem parecido com a lipofuscina, só que é outro ácido. Professora, Oh, o anticoncepcional pode causar melasma? pode, porque daí você tem acúmulo, né, do medicamento. O medicamento, ele mimetiza os hormônios endógenos, né? Ele mimetiza o estrogênio e a progesterona. Na verdade, o anticoncepcional, ele mimetiza uma gravidez. Você está enganando o seu hipotálamo. Você está dizendo para o seu hipotálamo que você está grávida e aí você não ovula, entendeu? O problema é que esse excesso, ainda mais se o anticoncepcional não for adequado para a mulher, ele tiver numa dose excessiva, esse anticoncepcional ele pode ocasionar esse surgimento dessas manchas na pele, né? Professora, por que Sim. o melasma ele tem pontos específicos? Geralmente é em cima da bochecha, do bigodinho, na testa e do nariz, né? Uhum. Que são as regiões de maior incidência do sol, né? Que é essa região aqui da borboleta, do nariz, aqui que é o nome isso aqui? Aqui dessa região aqui do bigode, tem um nome aqui, e a testa, né? Você pode ver que é difícil aparecer aqui do lado, só mais quando, por exemplo, foi por causa de gravidez, que subiu demais o progesterona, né? Sobe muito, aí mancha até a axila, mancha o pescoço. Prof, é somente o anticoncepcional que pode ser uma causa ou qualquer outro remédio, medicamento? Não, geralmente hormônios. Não só anticoncepcional, mas qualquer outro hormônio, né? Tudo que mexer com hormônio sexual pode. Ah, Ok? porque... Sim. Alguém pode ler para mim a pergunta do chat? Não era pergunta no chat, prof. Foi alguém que queria falar e levantou a mãozinha. Ah, tá. O barulho é o mesmo. Ok? Então, ó, na pigmentação endógena, olha só, hemoglobínicas, olha quantas hemoglobínicas a gente tem. Hematoidina, hemocideína, todas de hemácias, né? Hematina. Professora, por que eu tenho isso tudo de coloração? Vocês já repararam que quando a gente vai lá, sofre um processo hemorrágico interno? Por exemplo, você vai lá e bate o braço. Pá, bateu o braço. No primeiro momento, que cor que fica? Vermelho arroxeado. Verde. Não, arroxeado, verde quando tá né? saindo, né? Vermelho arroxeado. Depois fica escuro, fica preto. Depois vai ficando que cor? Um verde amarelado. Verde, até ficar amarelo e finalmente desaparecer. Sumir. Então, o que é isso? Ó, é nesse sentido aqui, né? Então, eu começo tendo bastante hematoidina, que dá essa coloração arroxeada e escura. Depois, né, essa hematoidina ela é convertida em hemociderina. Então, tudo isso são macrófagos fazendo fagocitose. E o produto da fagocitose deles são essas pigmentações, ali mesmo no local. E aí, as porfirinas, que é especial, daqui a pouco eu vou falar, ó, bilirrubina, que é o finalzinho já de qualquer roxo, né? O ácido gentatísico, né? É aquela coloração mais amarelinha, bem clarinha que a gente estava comentando, marrom, amarelinho claro, a melanina e a lipofuscina. Professora, por que a melanina está aqui? A melanina, ela é produzida dentro do melanócito
E a gente tem uma organela, se a gente for pensar célula da pele, né? A gente vai ter uma organela bem aqui, que seria o retículo endoplasmático rugoso, mas essa organela, ela vai se chamar melanossoma, que é o melanossoma, estou sem mouse. É o melanossoma. O que essa organela faz? É única e exclusivamente para fazer síntese e degradação de melanina. Então, sempre que eu tiver uma agressão na pele ou naquele local, eu vou produzir mais ou menos melanina. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem um corte muito grande, tem um ralado, no processo de cicatrização, eu posso ter diferença de cor? De regeneração do tecido? Sim, eu acho que sim. Sim. Né? Você pode olhar lá, às vezes não ficou cicatriz, o tecido está íntegro, mas você olha, tem diferença na cor. Por que isso? Houve uma lesão grave no melanossoma e a célula que se regenerou ali, ela perdeu a capacidade de produzir tanta melanina quanto a célula vizinha. Ok? Dúvidas? Bom, Esses vamos... locais, prof, que perde, que prejudica esse melanossoma, né, de produzir melanina. Quando você toma sol, pode ser que ele volte a cor dele, alguma coisa assim, ou pegue a cor na pele, nada? Não, não volta. Não volta. A sua pele ao redor bronzeia, ele vai bronzear, mas ainda vai dar diferença. Entendi. Entendi. Ok? Eu tenho um assim na minha perna. Eu tenho um assim, um cara bateu em mim, eu estava na 24, na época eu tinha uma bis. Eu fui descer a 24, o cara invadiu e me jogou longe, assim. Aí eu ralei a perna e tal. E aí, no local, o tecido reparou totalmente. Se você ver, não tem diferença a característica da pele da minha perna, assim. Só que aonde teve o ralado, ficou branco. Ficou esbranquiçado. E a cor da minha pele, né? E aí ficou diferente. Aí eu posso tomar sol, eu gosto de andar de bermuda, né? Então, aonde eu tô de short, pego o sol e mesmo assim, a perna fica bronzeada e o local fica bronzeado também, só que ainda dá muita diferença, dá para ver que ali é um tecido reparado, né? Prof, e a maioria dos locais que tem a cicatrização, aquela cicatrização que é um pouco assim fibrosa, né, meio rígida, elas são brancas, né? É característica? É, porque perde o melanossoma, né? Prof, tem uma questão. Tipo, por que não gruda sujeira na cicatriz? Tipo, já percebeu que uma cicatriz assim maior, tipo, você ficou tipo com poeira? Tipo, a cicatriz ela não vai ficar com poeira, tipo, só ao redor dela. Tem alguma coisa a ver? É por causa que só tem fibra ali, né? Só tem fibra ali não tem exatamente célula. Se for observar, a população de células numa cicatriz é muito pouca. Tá ali, você vai ter o quê? Fibra elástica, colágeno, elastina, fibronectina, você tem fibra ali, entendeu? Mas célula mesmo, você tem pouco. Por isso. Porque a célula da nossa pele, ela é escamosa. Concorda? Concorda ou não? Sim. Né? Sim. A nossa pele é igual pele de cobra, literalmente. Por quê? Um queratinócito é um em cima do outro, assim, ó. Então, tanto é que você vai fazer asepsia no paciente, se você fizer de baixo para cima, você está empurrando para fazer a punção, pegar a veia do paciente, enfim. Se você fizer de baixo para cima, você está empurrando a sujeira para debaixo da escama da pele. Né? Então, o que você tem que fazer? De cima para baixo, porque boleou no algodão, porque daí você está tirando, né? A nossa pele, cada célula epitelial é uma em cima da outra, literalmente. Tipo uma escaminha de peixe. Ok? Aí não deve grudar sujeira. Realmente, não gruda mesmo. Agora você falou, eu parei para pensar. Mas eu imagino que seja por conta dessa baixa população de células.
ok? Bom, então vamos falar dessas pigmentações hemoglobínicas. Vamos lá, então vamos falar da hemosiderina, né? Então, é o pigmento resultante da degradação da hemoglobina e que contém ferro, né? Então, ó, ela se acumula nas células, principalmente do retículo endotelial, e é originária da lise das hemácias. Então, sempre que a gente tiver pancada, tiver, por exemplo, esmagadura, lesão por... Sempre que você rompe a membrana plasmática da hemácia, a gente vai ter esse tipo de pigmento, né? E aí, ó, sua cor é amarelo acastanhado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tem aqui, ó. Então, ó, por exemplo, tá vendo esses pigmentos aqui marronzinhos? São hemácias que literalmente lisaram, abriram a membrana plasmática e aí teve esse acúmulo desse pigmento. Na pele, olha como fica, né? Meio marronzinho e é difuso, não dá para perceber, por exemplo, uma borda perfeita, tá vendo? Não tem uma borda perfeitinha aqui. Se eu vim fazer isso aqui, ó, não dá para saber uma borda e tal. Isso é bem característico de espalhamento, né? Diga. Hemosiderina, então, é o quê? Desculpa, porque cortou aqui minha internet, não escutei. Acúmulo de hemoglobina e ferro. Por lise da hemácia, né? A hemácia se rompeu. Então, quando eu vou ter isso? Quando eu tenho esmagadura, né? Só que a hemosiderina, olha a coloração dela. Isso aqui é no começo ou no final? Eu começo a perceber a presença de hemosiderina, de uma pancada, por exemplo. No começo. No começo? No final, que fica amarelinho, amarelado. No final, né? Então, eu vou ter, além da bilirrubina, eu tenho restos de ferro e restos de hemoglobina, né? Que é a hemosiderina. É hemoglobina, ferro e o que, prof? Hemoglobina e ferro. Lembra lá na hemácia, ó? Lembra o seguinte, a hemácia está aqui, a hemoglobina ela é a proteína quaternária, certo? Então, ela tem 4 domínios aqui, que se ligam entre si, e aí no centro eu vou ter o ferro, e o ferro segura o oxigênio. Então, quando ela se rompe, quando a membrana plasmática rompe, a hemoglobina ela sai para fora junto com o ferro. E aí é chamado de hemosiderina, esse complexo, né? Tranquilo? Ok? E aí outra coloração que a gente vai ter é a hematoidina, né? Então, a hematoidina, ela é um pigmento da coloração mais amarelada do que a hemosiderina. Ela pode ter grânulo, pode ter cristal, também não possui ferro, e ela é muito semelhante à bilirrubina, né? Forma-se em locais com pouco oxigênio. Então, por exemplo, né, tecidos do baço, que às vezes falta oxigenação, tecido do pâncreas, que às vezes falta o sangue oxigenado, e aí eu vou ter esse acúmulo de hematoidina. Professor, é fácil a gente identificar, assim, a olho nu, se é hematoidina, se é hemosiderina? Muito difícil. A olho nu, a gente vai conseguir identificar o quê? Olha, isso aqui tem acúmulo de ácido gentísico, ou hematoidina, ou bilirrubina, pela cor, né? Só pela cor. Agora, falar os intermediários fica impossível. Só se for de microscópio, assim, né? Ok? Outro pigmento é a hematina, que também é derivada do grupo M, e ela também contém ferro. E aí, o que acontece? Ela tem a formação da protoporfirina 9, que é resultante da ação do ácido forte sobre a hemoglobina. Então, por exemplo, a hematina sempre vai ser liberada quando eu tiver clivagem da hemoglobina por, sei lá, por medicamento. Então, exemplo, medicamentos que fazem clivagem de hemoglobina, medicamento para o câncer, né? Um exemplo, a pessoa mancha a pele toda de marrom.
Um outro exemplo, medicamento para alguns medicamentos cardiotônicos, da digoxina, digitoxina, provoca lise das hemácias, também provoca depósito de hematina na pele, né? Esse pigmento mais marrom. Tranquilo? Um outro tipo de pigmentação é as porfirinas, né? Então, eu tenho problemas na degradação e síntese do grupo M, e aí o que vai acontecer? Eu tenho depósito de grupo M em excesso no organismo. E aí, esse excesso de depósito do grupo M são chamados de doenças relacionadas às porfirias. Isso aqui, pessoal, a pessoa tem problema para coagular. Então, por exemplo, a pessoa tem hemorragias espontâneas o tempo todo. Então, se for mulher, o ciclo menstrual dura meses. Qualquer coisa faz a pessoa perder sangue, então escovar o dente. Ela tem muita lesão na boca, muita lesão na mucosa gástrica, úlcera, gastrite, úlcera duodenal, né? Então, sangramento intestinal. Então, é uma pessoa que sofre bastante. E as porfirinas, elas podem ser porfirias são doenças genéticas. Então, por algum problema genético, a pessoa começa a ter problema para fazer a síntese e degradação do grupo M, e ele acaba se depositando nos tecidos. Aí, o que é o problema? A gente tem todo um mecanismo de reaproveitamento do grupo M, que é via bilirrubina, certo? Lembram? Vocês já viram em fisiologia, né? Professora, eu não lembro da gente ter visto sobre grupo M, não. O grupo M, o reaproveitamento dele na conversão da bilirrubina? Não. Tá, mas acho que eu tenho mais para frente. Então, o grupo M, ele é sempre reaproveitado. Se ele não for reaproveitado, ele acaba se depositando nos tecidos, e aí gera um monte de problemas. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter problema na pigmentação da pele, porque daí a melanina acaba não sendo depositada. Então, a pessoa ela vai perdendo aquela coloração viçosa da pele, a pele vai ficando cada vez mais esbranquiçada e com aspecto, como que eu explico para vocês? Ela perde essa camada de colágeno da pele, então parece que a pele está opaca, né? Não é aquela pele que brilha, por exemplo. Então, quando a gente sua, devido ao colágeno, como é que fica a nossa pele? Fica brilhando, não fica? Parece até que tem óleo, né? Não é assim? Pessoas que têm porfirias, isso não acontece, porque o grupo M ele se deposita no melanócito, então ela fica sempre com a pele, mesmo que ela fique suada, o aspecto fica opaco, né? E aí esse grupo M também pode se depositar nos dentes, os dentes ficarem mais quebradiços, as unhas quebradiças, né? Pode ter queda de cabelo, tá? Então, as porfirias, por muito tempo, elas foram chamadas de doença do vampiro por conta disso, né? Por quê? Olha como é que fica a pessoa que tem porfiria, né? A pessoa ficava com a pele esbranquiçada, o dente quebradiço, aí ia perdendo a coloração da pele. E aí o que aconteceu? A pessoa fica intolerante ao sol, porque ela toma sol, a pele queima todinha, né? Devido ao excesso do grupo M no melanócito. Então, ó, aqui é uma criança com porfiria, olha como os dentes, eles vão perdendo a calcificação e a mineralização, olha como eles ficam com a coloração mais amarronzada, né? E aí enche de lesões na pele, olha como é que fica as mãos, né? Olha a ponta dos dedos com edema e tudo mais, bem ferido, bem machucado, isso é devido a excesso de grupo M. Aqui no caso dessa criança aqui, é um dos mais graves que eu já vi, né? Aí você vai falar, professora, então o que tem que fazer? Você já viram aquelas pessoas que tem que fazer transfusão sanguínea a cada 48 dias, a cada 60 dias? Sim. Oi? Já viram ou não? Ou conhecem já? Eu já então, conheço com CA. Hã? Com CA. Só o CA? Só. Então,
Então, tem as hemofilias, que a pessoa ela tem problema para poder produzir hemácia ou plaqueta. E tem as porfirias, que no caso, como a pessoa ela tem problema, às vezes falta grupo M, então às vezes ela tem um problema na síntese, não está conseguindo produzir, então ela pode receber a transfusão, aí na transfusão ela só recebe hemácias, né? Então ela recebe só uma fração do sangue ali para poder essas hemácias substituírem, porque às vezes ela não produz o grupo M, né? Aí qual que é o problema? O que vocês acham que pode acarretar a falta do grupo M para a pessoa? Porque esse tipo de porfiria aqui é por excesso, né? Dessa criança. Anemia, gente. É o grupo M que carrega o ferro. Anemia, né? É aquelas anemias crônicas, tá? Ok? E aí, baixa tolerância ao exercício físico, a pessoa fica muito cansada, enfim. Né? Tranquilo? Oi. É nesse caso que toma aquela Moricurum, acho que é. Isso, Moricurum. pode ajudar. O Moricurum, que é derivado, sal de ferro, né? Sais de ferro, pode ajudar, com certeza. Ok? E aí eu tenho o ácido homogentísico, né? O ácido homogentísico é um pigmento na forma de grânulo, castanha avermelhada, né? Pode até a cor negra, a cor preta. E se forma em pacientes com cronose, né? Alcaptonúria. O que é isso? Basicamente, é um paciente que tem um problema genético e não quebra a fenilalanina. Então, a fenilalanina, ela é um aminoácido essencial, ela é muito importante para o nosso metabolismo, para a fixação de outras proteínas, ela é crucial. Mas, excesso de melanina, o que acontece? Eu não quebro essa melanina toda e ela fica depositada na forma de ácido homogentísico. E aí eu começo a depositar esse pigmento na pele. Tá? É um sinal. Pigmento depositado na pele de forma uniforme em todas as partes do corpo, pessoal, nunca é um bom sinal. Né? Então, significa que é alguma coisa sistêmica aí, né? Então, no caso da fenilalanina, especialmente. Ô, prof, qual que é a diferença desse ácido homogentísico, então, e da porfirina, que ambas são um problema na síntese e degradação do grupo M, não é? A senhora falou? Não. Aqui é o homogentísico. O homogentísico, ele é derivado lá do grupo M, né? Ele entra dentro da família das hemoglobinas, porque a fenilalanina, ela faz parte dos aminoácidos essenciais para a síntese da hemoglobina. Entendeu? Ela entra na síntese da hemoglobina, é uma proteína grande, quaternária, globular, tarará. A fenilalanina é um dos aminoácidos que fazem parte da hemoglobina. Quando eu não tenho clivagem de fenilalanina, eu tenho excesso dela na forma desse ácido, esse ácido homogentísico, que acaba dando essa coloração escura, né? Marrom, preta, né? Pigmento. E ele é depositado de forma uniforme no corpo. Entendi. Tá? É mais a nível molecular, né? E aí eu tenho o pigmento da bilirrubina, né? A bilirrubina, ela é derivada do metabolismo do grupo M no fígado e é considerado um pigmento biliar, porque ela vem da conversão da biliverdina, tá? E aí ela faz o catabolismo do grupo M e aí ela passa a ser chamada de bilirrubina, tá? A formação da bilirrubina, aproximadamente 80% vem da hemoglobina livre, resultante da destruição das hemácias do baço. Então, o tempo todo, as hemácias velhas que estão sendo eliminadas lá no baço, essa hemoglobina é reaproveitada. E aí, ela é reaproveitada na forma de bilirrubina, né? Uma parte do grupo M é reaproveitada, a globina é eliminada.
E maioria do nosso corpo, das nossas hemácias, né, 8 gramas de hemoglobina por dia. Então, é bastante coisa, né? Então, a gente precisa eliminar uma quantidade relativamente alta de bilirrubina aí para poder se livrar desse excesso de globina aqui, né? Porque o grupo M, ele geralmente é reaproveitado, ok? E aí o restante que sobra da bilirrubina, elas são originadas de hemoproteínas hepáticas, né? Então, proteínas hepáticas derivadas das enzimas que estão fazendo todo esse metabolismo. Tá? Então, a produção e excreção da bilirrubina, né? Eu vou ter primeiro a fase de formação da bilirrubina, depois ela é transportada pela corrente sanguínea, ela pode sofrer captação e transporte pelo hepatócito, inclusive acúmulo no hepatócito, dependendo de algumas situações. Para ser eliminada via urinária, ela é conjugada com ácido glucurônico, e para ser excretada nos canalículos biliares, ela não precisa passar por essa reação de biotransformação que a gente chama, né? Biotransformação de fase 1, biotransformação de fase 2, que é deixar ela mais polarizada. Então, assim, quanto mais bilirrubina eu tenho, maiores as chances de eu não conseguir eliminar ela por via biliar, né? Então, qual que é a tendência? O fígado ficar conjugando ela e ela ficar cada vez mais hidrossolúvel. Quanto mais hidrossolúvel, mais bilirrubina na urina e maiores as chances dela ficar na corrente sanguínea. E aí, em algum momento, ela se depositar nos tecidos, né? Aí vai depender do tecido. Na pele, é só quando está muito, muito alta a bilirrubina. Então, normalmente, a gente vai ter aonde? Nos olhos, por causa da polaridade, né? E aí, por isso que quando o médico vai ver se a pessoa está com icterícia, a primeira coisa que ele vai ver é dentro dos olhos, né? Se está amarelado. Ok? Dúvidas? Mas, prof, se ela se torna hidrossolúvel e ela sai no xixi, como que ela vai ser acumulada nos tecidos? Em excesso? Produção em excesso. Então, por exemplo, ó, você está produzindo muita bilirrubina. Se o seu fígado não está conseguindo terminar o metabolismo de determinadas substâncias, enfim, sei lá, você está com cirrose, e aí você produz a bilirrubina, ele não consegue fazer a conjugação em tempo suficiente e nem o redirecionamento dela para a vesícula biliar, para ser eliminada. Então, acaba que ela vai ficar disponível na corrente sanguínea. Então, em algum momento, ela vai se depositar nos tecidos. Ok? Então, a atividade da bilirrubina, né? Então, ó, eu tenho as minhas hemácias, então eu tenho o sistema retículo endotelial, que é o sistema de reaproveitamento de todas as partes da minha hemácia, né? Então, por exemplo, a globina e o grupo M, no caso, o que é degradado é a globina, alguns aminoácidos são aproveitados, o grupo M é reaproveitado quase que integralmente, né? Porque outras hemácias que forem serem produzidas, elas são conjugadas novamente com esse grupo M aqui, ainda lá na fase de maturação. Então, ainda quando ela é um reticulócito, ela acaba recebendo esse grupo M reaproveitado de outra hemácia velha, tá? No caso, os derivados do metabolismo da globina, né, eles se conjugam com a biliverdina, né? E aí eles formam o que é chamado de bilirrubina livre. Essa bilirrubina livre, ela volta para o fígado, e aí a gente tem a UDP, que é a glucuroniltransferase, que é uma enzima que quebra essa bilirrubina e deixa ela um pouco mais solúvel, que é esse ácido aqui, ó, tá colocando ácido glucurônico nela, né? Então, tá deixando ela um pouco mais solúvel, então vai acontecer duas coisas. Então, grande parte dela vai ser eliminada via intestinal, né?
ela pode sofrer ação de outras enzimas, pode sofrer metabolismo bacteriano, e isso vai influenciar na coloração. E aí, ela é convertida em urobilinogênio. Tá? E esse urobilinogênio, ele pode ser eliminado via renal, por isso que a coloração vai ser um pouquinho mais amarelada, clarinha, né? E aí, sofre processo de oxidação, porque na urina o que a gente mais tem é íon nitrogênio e íon oxigênio, por causa da água, tá? Então, ele sofre oxidação e é eliminado na forma de urobilina. No caso, seguindo a via fecal, o urobilinogênio, ele recebe um outro grupamento químico e é chamado de estercobilinogênio, tá? Sofre oxigenação no cólon e aí se transforma em estercobilina e, por último, a gente vai ter aquela coloração mais amarronzada das fezes. Então, por isso que a bilirrubina, a sua forma indireta de eliminação na urina é mais amarelo clarinho, nas fezes já é uma cor mais marrom, tá? Por conta desse processo de oxidação que eles sofrem, de acordo com, no caso dela, passando pelo trato gastrointestinal, pelo intestino, e no caso da urina, quando ela passa no rim, ela sofre o processo de oxidação, ok? Tranquilo? Sim. Sim? Todo mundo? Sim, prof. De boa, né? Vocês não viram coisa pior. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô falando isso aqui tudo. Tô falando que a gente fica com icterícia, né? Esse acúmulo de bilirrubina quando a gente tá doente, certo? Tem algum problema no fígado. Por que isso é comum em bebês recém-nascidos? Por que é comum a gente ter acúmulo de bilirrubina em bebês? Passa da mãe pro filho? Eu ia falar assim, que ele não faz xixi, uai. Oxe, aí morre, né? Porque o fígado dele ainda não maturou direito? Exatamente, Camila. Porque o fígado não maturou. Então, o fígado dele ainda não consegue. Olha só, vamos voltar lá. O fígado dele, provavelmente, as enzimas que deixam a bilirrubina polarizada, mais fácil de ser excretada, enfim, deixa ela mais degradada e facilita a excreção fecal e urinária, elas ainda não estão prontas. Pode ser que o fígado dele ainda não maturou por inteiro. Então, é normal que o bebê ele acumule muita bilirrubina. Então, o bebê realmente, a pele dele fica muito amarelinha. É diferente de adulto. É difícil adulto ficar com a pele mesmo toda amarelada. Normalmente, já se identifica bem nos olhos, né? Os olhos dá para perceber com maior facilidade. Ok? Tranquilo? Eu estou riscando aqui um trem. Então, casos da icterícia, aumento na produção de bilirrubina por diversos fatores. Então, eu tenho problemas na captação e transporte de bilirrubina pelos hepatócitos, né? Posso ter diminuição na conjugação com a enzima glucuronidase e ela ficar menos polarizada. Posso ter redução na excreção celular de bilirrubina e aí eu ter esse acúmulo da biliverdina ligada ao grupo M. Ou simplesmente, por exemplo, eu posso ter alguma obstrução das canalículas hepáticas e da vesícula biliar, essa comunicação, né? Do hepatócito com a vesícula biliar. Eu acho curioso demais, gente. A pessoa fala assim, não, sabe o que é pior? São alunos que já fizeram anatomia, já fizeram fisiologia, já fizeram tudo. Aí fala assim, professora, é porque não sei quem da minha casa está fazendo a limpeza de fígado, eu fui fazer também. Aí, professora, a pessoa vomitou o cálculo da vesícula biliar. Tem como vomitar o cálculo da vesícula biliar, gente? Não, né? Não tem. O canalículo é fininho, 2, 3 milímetros.
E outra, a comunicação é com o fígado. Você não tem comunicação da vesícula biliar, por exemplo, com o estômago. Como é que você vai pôr para fora? Não tem como, gente. O que você pode passar ali é biliverdina. Aí dá, a biliverdina sai da vesícula biliar, vai para o fígado e do fígado pode passar para o estômago também por canalícula. Mas não que você... Desculpa, para o intestino. Para o intestino por intestino delgado por canalícula. Não que você vai passar uma pedra ali, né? Então, essas limpezas de fígado, o que a pessoa chama de pedra, nada mais é do que um precipitado do azeite com vinagre. Olha, o vinagre é ácido, o azeite é um óleo esterificado, aí vem e coloca, sei lá, mais alguma coisa, forma uma pedra dentro do estômago. Então, a pessoa vai vomitar aquele precipitado que estava dentro do estômago, que foi das coisas que ele tomou ali, entendeu? Não porque ele estava com aquilo no corpo. Enfim, né? O charlatão tem para todo lado, né, gente? Ô, prof, essa icterícia tem alguma coisa a ver com banho de sol? Ah, boa. Por que é bom tomar banho de sol? Obrigada. Bem lembrado. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa de falar sobre isso. Vitamina D. Exatamente. A vitamina D, ela neutraliza a bilirrubina. A vitamina D neutraliza a bilirrubina, por isso que toma sol, né? O bebezinho, o médico fala, tem que tomar sol, o pediatra, tem que tomar sol. Ok? Tranquilo até agora? Aí eu tenho a melanina, que é a denominação genérica, né, de todos os compostos derivados da tirosina, que é outro aminoácido essencial. Ela tem a função, né, de proteger da radiação solar, é um pigmento comum à maioria dos mamíferos, então tá aqui, a gente já falou, né, da pele, olhos, cabelos. E a falta de melanina é o albinismo, ok? Mas é uma causa genética, tá? Então, olha só, eu vou ter a produção de melanina feita nos melanócitos ou melanoblastos, né, que é o melanócito jovem. Aí, o que acontece, né? A camada mais superficial da pele, a camada córnea, ela é formada por queratinócito. Olha o nome. Queratinócito. Queratinócito. Ele é formado... O que tem dentro do queratinócito? Queratina? Queratina, né? Então, a nossa pele tem uma camada bem espessa de queratinócitos que tem bastante queratina. E entre os queratinócitos, eu vou ter os melanócitos. Então, nessa camada, nas 3 camadas, eu vou de pele, tanto derme, epiderme, derme, endoderme, nas 3 camadas, eu vou ter tanto queratinócito quanto melanócito juntos, certo? E aí, a melanina, ela fica depositada, o melanócito, que é a célula produtora de melanina, ele joga a melanina no espaço intraextracelular. Extracelular. Sempre que ele é agredido. Então, calor, radiação. Então, por exemplo, a mulher tem melasma, né? Aí ela está fazendo tratamento. O que o dermatologista fala para ela? Olha, nem é para você chegar, não é para você tomar sol. Aí a mulher fala assim, mas eu não tomei sol. Mas você tomou ar quente no rosto. Então, por exemplo, está numa área coberta, não está tomando sol, mas está com ar quente no rosto. Né? Então, só isso já é suficiente para fazer o melanócito jogar a melanina para fora. Ok? Então, como que é a síntese de melanina pelo melanócito? Então, ele depende, lá no melanossoma, né, que é a organela que vai fazer essa síntese, depende da tirosina, não tirosina, que é o aminoácido essencial. Então, por exemplo, a gente tem tirosina e etc. Então, fatores que vão desencadear essa produção de melanina, melanogênese. Radiação solar, inflamação, hormônios,
excesso de radicais livres por quaisquer motivos. Então, tudo isso faz com que o DNA do meu melanócito mude, ele passe a produzir mais fatores de transcrição, ele vai produzir mais enzima tirosina quinase. Essa tirosina quinase fica superativada e começa a quebrar melanina dentro do melanossoma, que é aquela organela, né? Toda essa melanina em vesículas fica prontinha aqui, ó, e sai de dentro do melanócito por exocitose para o espaço extracelular. É uma reação de defesa, gente. Sempre, ó, eu tenho a agressão. Qual que é a reação de defesa do melanócito? Produzir melanina. Dúvidas? Ok? No caso do albinismo, independente desses fatores que desencadeia aí, mesmo que ela tenha essa, no caso, tipo, essa radiação, essa exposição de radiação, ela não vai produzir melanina, né? No caso, verdade, aonde que acontece a falha no albinismo? A falha é a genética aqui, ó, ele não tem a enzima tirosina quinase. É uma condição genética. Se ele não tem enzima, ele não consegue produzir a melanina. Entendeu? Sim. Eu já vou falar disso. Ó, na síntese de melanina, né, ela é importante porque ela determina a cor da nossa pele, olhos e cabelos, né, que a gente já começou. Com o envelhecimento, a gente começa a mudar o tipo de melanina. Então, lá dentro do melanócito, ó, o aminoácido, a tirosina, pela enzima tirosina quinase, quebra a tirosina, né, em vários outros produtos, DOPA, L-DOPA, levodopa, dopaquinona, enfim, vários metabólitos. Aí, o que é comum? Da gente produzir eumelanina, que é a melanina que vai pigmentar a nossa pele sempre que a gente tomar sol, certo? Que é aquela melanina em grande quantidade, fica com aquele aspecto bronzeado. Quando a gente está em envelhecimento, ao invés de produzir eumelanina, a gente produz feomelanina. Vocês já repararam como que é a pele de idoso? É o mesmo tipo de pigmento da pele das pessoas mais jovens? Não, é menos pigmentada. Não, né, menos pigmentada, né? Mesmo que seja um idoso que tome sol, mesmo assim é uma melanina menos pigmentada, ó, porque ela é um pouquinho diferenciada, ela é mais hidrossolúvel do que essa melanina aqui. E ela dura menos tempo na pele, né? Ok? A lipofuscina, a gente já falou, né? Se origina da renovação da membrana celular. Então, ela é derivada dos lipídios de membrana. Então, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina. Então, a quebra desses lipídios de membrana, conforme a gente vai envelhecendo, eles vão se depositando na forma de lipofuscina na mão, no tronco, no rosto, né? Dos idosos. Ok? Ó, dentro da célula, olha como é que fica, né? Bem marronzinho. Tranquilo até agora? Dúvidas? Não. Um assunto legal, né? Facinho. Ó, sobre pigmentações exógenas. Então, a gente estava falando de pigmentações endógenas. O que é a pigmentação exógena? Tudo aquilo que é de fora, que entra em contato com o nosso corpo e gera uma pigmentação, né? Então, vamos falar do que é uma pigmentação exógena, né? Partículas que vão se depositar na nossa pele, mucosa, e vai gerar uma coloração, pode ter contato com o sistema imunológico ou com a corrente sanguínea, pode sofrer fagocitose, mas mesmo assim ele pode ficar depositado, né? Então, exemplo. Então, uma pessoa que vai lá, fuma, ou uma pessoa que trabalha com mina de carvão, ou faz queima do carvão vegetal, carvão para a gente fazer churrasco, a pessoa ela pode ter o pulmão, né, escurecido, ó, por conta do excesso de carvão, ou a pessoa
que fuma, pode ter o pulmão escurecido devido ao alcatrão, cigarro, ou, por exemplo, deixa eu ver o que mais, ter o pulmão esbranquiçado por causa do asbesto, daquela telha de amianto, né? Então, o pulmão fica esbranquiçado, então é um tipo de pigmentação por conta de depósito, né? Um outro exemplo de pigmentação por depósito é a siderose, né? Que é a pigmentação por óxido de ferro, que aí fica com a cor mais enferrujada. Isso daqui, pessoal, fica parecendo com sarda. Então, a pessoa fala assim, eu não preciso, eu tô com anemia, preciso tomar sais de ferro, vou tomar noripurum, vou tomar sulfato ferroso, vou tomar... Então, você pode ter uma intoxicação por ferro, né? E começar a aparecer um monte de sarda, mas não é sarda no seu rosto. Você está intoxicado com ferro, né? Ok? Um outro tipo de intoxicação é a argiria, que a pessoa se intoxica com sais de prata, e aí o que acontece? A pessoa fica com a pele e com a mucosa bucal azulada. Então, por exemplo, eu tenho um medicamento que vai fazer isso aqui, ó, antiarrítmico, medicamento para o coração, a amiodarona, o paciente fica com a pele azulada, né? Ok? Alguns antibióticos, sulfasalazina, sulfadiazina de prata também, de forma sistêmica, até inclusive alguns saíram no mercado, também deixa o paciente com essa cor azulada. Ok? Ok. E aí, o top 1 de pigmentação exógena, que é a tatuagem, né? Então, a tatuagem, você insere o pigmento nas camadas da pele, e aí, como é algo estranho, pode ou não sofrer fagocitose. Se sofrer fagocitose, o que vai acontecer? A gente tem um sério risco aí de formação de reparo tecidual e cicatrização. Então, vocês já viram pessoas que fazem tatuagem, fica com a tatuagem mais alta, fica em alto relevo. O que é isso? É uma pessoa que tem uma cicatrização hipertrófica ou um queloide, fez a tatuagem, teve a fagocitose e houve uma resposta inflamatória, e aí a pessoa teve um reparo tecidual ali exagerado, né? O que a tatuagem tem como, o que ela tem como regra? Normalmente se utiliza pigmento insolúvel. Por que insolúvel? Porque se eu usar pigmento solúvel, rapidinho é drenado pelo vaso linfático e levado embora, né? Via urinária. Então, normalmente se usa pigmento insolúvel, tá? E aí a gente tem a tatuagem por amálgama, né? O que é a amálgama? Vocês já viram pessoas mais velhas, a obturação deles, como que é? Fica meio prateada, não é, prof? Isso. É uma liga metálica, né? A amálgama é uma liga metálica. Então, a pessoa vai lá, faz a obturação com essa liga metálica. E assim, se você conversar com qualquer dentista, é o melhor tipo de obturação, porque ela faz uma aderência enorme no tecido ósseo. Então, ela gruda no tecido ósseo, não deixa passar bactéria, não deixa passar resto de alimento, não dá infiltração, não dá nada, é ótimo. Qual que é o problema? Devido a essa alta aderência no tecido ósseo, ó, ela pode penetrar bastante, até mesmo a arcada dentária, né? E aí, ó, se depositar dentro do osso. E aí dá essa coloração azulada, mais cinza aí na gengiva, né? Então, significa que é uma infiltração da própria amálgama. Ok? Hoje não é usado mais, né? Hoje é mais usado resina, só que a resina pode dar infiltração, né? Professora, essa aí tem, em média, 25 anos de duração. Ela Sim. é uma que mais dura. Dura bastante. Ok? Tranquilo até agora? Bom, falando sobre os distúrbios da pigmentação, então, talvez o mais importante de ordem genética seja o albinismo, né? Então, a pessoa que é albina, ela vai ter a falta da tirosina quinase, ela nasce sem a enzima,
é uma condição genética dela, e aí ela não converte a tirosina em melanina. O que é o problema? Ela perde a coloração dos cabelos, dos olhos, né, da pele, e ela acaba perdendo esse fator protetor da melanina, e aí ela fica uma pessoa muito suscetível a doenças de pele, câncer de pele, então acaba se tornando um grande problema a longo prazo para essa pessoa. Então ela tem que tomar muito cuidado para sair de casa, estar sempre bem protegida. E outra coisa que é muito comum, além das doenças de pele, problemas de visão, né, devido à falta... sensível. Devido à falta da melanina nos olhos, então ela tem um funcionamento da retina um pouco mais comprometido, né, porque não tem a filtragem dos raios UVA, UVB pelos olhos. Então acaba tendo mais lesão ocular, né, e não tem cura. Não tem muito o que fazer, né? Ok? A pessoa tem que se proteger, ter uma hidratação especial da pele, né? E tentar ao máximo usar óculos escuros, né? Principalmente for sair para poder proteger os olhos dessa radiação também, né? Não só se preocupar com a pele. Tranquilo? Como eu adquiro albinismo? O albinismo, ele é uma doença que para ele se manifestar tem que ser duplo recessivo. Duplo recessivo. Então, o que é isso? Numa família que tem, por exemplo, né, digamos aqui, o pai que é albino, e aí ele casou com outra pessoa, uma mulher, digamos aqui, que é dominante, que não seja albino. Então, ele vai ter 4 filhos, dos 4 filhos, todos eles podem carregar, né? Pensar no azão, azinho, todos eles carregam o gene para o albinismo, certo? Só que o que acontece? Eles não expressam porque eles não são dominantes, né? Eles são dominantes, eles não expressam porque eles não são recessivos. Até que um dia, ó, um dos descendentes que carrega o gene recessivo encontra outra pessoa que também tem o gene recessivo, só que não expressa, né? Então é heterozigoto, só carrega. Então é azão, azinho. Então só carrega. Olha o azar. Tiveram filho, azinho, azinho, né? Genética mendeliana. Então, qual que é a chance de ter um filho azão, azinho? Azinho, azinho, perdão, recessivo. Ô, genética. 25%, né? 25%. Aqui, ó, mesma coisa. Esse outro casal aqui, ó, também descendente lá, ó, casou com outra pessoa, né, de forma indireta da mesma família, né? Porque aqui, ó, talvez primos super indiretos aqui. Então, se casaram, ó, tiveram 2 filhos. Um expressou o albinismo e o outro não. Um saiu heterozigoto, o outro saiu homozigoto, né? Então, de novo, qual que é a chance de ser totalmente recessivo? 25%, né? Ok? Então, para ter o albinismo, ele tem que ser duplo recessivo. Se for heterozigoto, já era, já vai ter melanina no ovo, né? Ok? Dúvidas? Beleza? Vamos aqui falando do albinismo. E o vitiligo? O vitiligo, ele é uma doença autoimune que ele pode se expressar em qualquer fase da vida, normalmente na fase jovem. O que acontece? O seu sistema imune começa a produzir anticorpo e célula TCD8 contra o melanócito. Então, a pessoa começa a destruir os melanócitos. E no lugar do melanócito, você tem uma proliferação de queratinócito. Tanto é que essa pele nova, por exemplo, se você tocar aqui nos dedinhos aqui, ó, ou tocar aqui na pele da perna, por exemplo, da pessoa, ou no rosto aqui, vocês vão ver que a pele ela é um pouco mais lisa, né? Por quê? É um queratinócito. Você está perdendo os melanócitos ali. E aí, o que acontece?
Professor, isso pode ser revertido? Pode. Como é que eu vou reverter isso? Com imunossupressor, porque eu tenho que reduzir a resposta imune. Professora, o que pode funcionar? Eu posso ter, por exemplo, a chance de ter vitiligo? Sim. Não necessariamente pessoas negras são mais suscetíveis, pelo contrário, todo mundo pode ter vitiligo. A questão é uma doença autoimune que pode ter gatilho emocional. Então, você está passando por um estresse muito grande, crise de ansiedade, etc. Seu sistema imunológico se abaixa muito a resposta de cortisol, e pode ser que você abaixa muito por causa do cortisol, e pode ser que você perda a tolerância a esse antígeno próprio. Então, perdeu a tolerância ao antígeno próprio, você vai ter a doença autoimune instalada, né? Ok? Professora, eu usei o imunossupressor, e aí? Se tiver na fase inicial da doença, pode ser que você tenha o restabelecimento da pigmentação, ainda mais se o indivíduo for jovem, né? Agora, se for um indivíduo mais velho, que a gente já tem uma taxa de renovação celular mais lenta, pode ser que não funcione, né? Pode ser que só cesse, que pare de ser progressivo, mas não que talvez volte totalmente a coloração, talvez não volte. Prof, mas quanto à sensibilidade de dor, de temperatura, é normal? Normal. Professora, pessoas que têm vitiligo pode fazer doação de sangue normal? Normal. Ela só tem uma doença autoimune contra a célula da pele, mas células sanguíneas ali tá tudo certo. E é um problema, assim, porque mexe muito com a questão da autoestima da pessoa, ela fica mais, como que fala? Às vezes fica com vergonha de sair, ainda mais quando afeta muito o rosto, quando afeta locais, por exemplo, que é um local que dava para usar blusa de alça e não quer mais usar, enfim. E assim, gente, custo-benefício, porque o imunossupressor, olha, o efeito colateral dele é terrível. Então, realmente é custo-benefício mesmo, se vale a pena você fazer esse tratamento, né? O Michael Jackson, dizem que ele teve vitiligo, né? E aí, ao invés dele usar o imunossupressor para parar a despigmentação, ele foi usar um imunoestimulador para acelerar ainda mais a despigmentação, né? Então, ele fez exatamente o contrário. Foi um risco? Foi. Por quê? Ele poderia ter corrido o risco de ter ficado todo manchado e não ter terminado, né? A descoloração. Então, assim, ele foi uma pessoa que teve muito problema cardíaco por conta dos imunossupressores, né? Professora, minha tia, ela usava uma pomada e tinha que ficar uns 10 minutos no sol. Para ativar, né, o melanócito. Ela tinha no rosto, só que daí do rosto saiu com tratamento. Só que daí do restante do corpo, mão, perna, pé, ela não ligava muito, era mais o rosto mesmo. Porque, assim, faz o tratamento para reduzir, só que se você tiver afetar de novo a questão emocional, volta tudo de novo. Então, assim, é muito caro e às vezes não compensa. O definitivo, você vai ter que usar um imunossupressor caríssimo. É a base de interferon gama, né? Porque você vai ter que inibir o linfócito TCD8. Então, assim, você vai ter que arrumar um anticorpo que bloqueie o linfócito TCD8. Existe, é caríssimo. Tipo, 2, 3 mil, uma ampola. Você vai ter que comprar, sei lá, 5, 6 ampolas. Então, não é todo mundo que tem condição. E, assim, efeito colateral, qualquer coisa você vai adoecer. Então, tem que saber, assim, será que vale a pena? Então, para quem é jovem, a chance de retornar a pigmentação é muito grande. Então, mas para quem já está mais velho, 40, 50 anos, e teve gatilho emocional, esquece, volta tudo. É igual a psoríase. Psoríase, só que a psoríase é a mesma coisa, é autoimune, só que ela é a destruição do queratinócito. Então, a pessoa, a célula que é atacada é o queratinócito. Então, por isso que ela fica, né, fica descascando, gera algumas bolhas, umas perebas, literalmente, fica descascando no cotovelo,
na barriga, no joelho, né? Na onde a gente tem a pele mais fina e aonde a gente tem mais queratinócito. Meu pai, ele nem liga, ele fala, não tá doendo, não tô nem aí. Homem quase não liga, agora a mulher fica mais preocupada, né? Esteticamente fica com vergonha. Minha irmã tem psoríase, então quando ela tá estressada, ansiosa, nossa, espalha tudo. Espalha e ela fica... Aí que ela fica com vergonha, que aí dá no joelho, dá no cotovelo, aí ela fica usando calça. Não, só que o meu pai é vitiligo, meu pai, minha tia. A minha irmã é psoríase. Quer dúvidas? Tem vitiligo genético? Não. Vitiligo é autoimune. E geralmente ele começa com alguma bala emocional. Geralmente é gatilho emocional que gera. Mas, professora, não tem nenhuma causa genética? Porque a minha tia tem, meu pai tem, meu avô tinha, meu bisa tinha. Não, assim, hereditariedade, se você for buscar doença autoimune, também tem hereditariedade. Então, por exemplo, se você encontrar uma pessoa que tem lúpus na família, dificilmente não vai ter só uma. Vai ter umas 4, 5, né? Então, tem hereditariedade, mas, assim, é uma doença autoimune. Não necessariamente é uma de origem genética, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, você pode ter... essa que é a diferença da doença autoimune para a doença genética. Você pode ter a hereditariedade, a maior facilidade da doença, mas não necessariamente vai desenvolver. Já a doença genética, não tem para onde você correr, igual ao albinismo. A pessoa vai nascer daquele jeito, entendeu? Agora, o vitiligo, não. Pode ser que manifeste, pode ser que não. Ok? Beleza? Já falamos. Não. Tá. Tranquilo, né? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Prof, a Amanda Passamani só pediu para te informar que ela não tá na aula porque ela estava em Brasnorte e conseguiu vir para Tangará, ela tá na estrada. Por causa das barreiras, né? Foi a hora que ela conseguiu vir. Eu não sei. Eu acho que eles vão liberar hoje, amanhã, não sei. Acho que ia ter reunião com polícia, não sei o quê. Ia começar a liberação aí. Mas, enfim. Então tá, pessoal, é isso, assim, eu vou deixar, eu já estava colocando aqui no YouTube a aula de manhã, vou colocar essa aqui agora, tá? Junto com os slides lá, e aí a gente fica conversado dessa forma, e já deixo as datas aí, tanto da nossa aula de reposição de imuno quanto das nossas avaliações, né? Professora? Já aproveitando da sua boa vontade de colocar as aulas no YouTube, teria como a senhora colocar também das suas aulas online das doenças autoimunes, da tolerância a doenças e tal? Eu acho que eu não tenho essa aula. Não tem? Não tem, porque online o semestre era um mês, né? Então eu tinha que escolher qual conteúdo que eu ia dar. Então eu saí pegando só os mais importantes. Eu acho que eu não vou ter autoimunidade. Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que eu não tenho. Ou se tiver de imunoprofilaxia, também já ajuda. Mas sim, só se a senhora tiver também, tá? Obrigado, prof. Tá, imagina. Se tiver, eu coloco. Prof, daí esse conteúdo fica para a próxima prova, né? Isso, sim. Esse aqui já é da outra. A gente já tá... tá para frente. Bom? Já ficou definido o dia das provas? Já, eu vou passar para vocês aqui. Eu anotei aqui. Eu vou deixar tudo lá no Siga. Ok? E aí ficou dia 10 imuno, dia 17 processos e dia 12 seria a nossa reposição de imunologia à tarde. Ok? Bom, pessoal, bom final de semana para vocês e tudo de bom aí. Até mais. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, tchau.